Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Que nós estamos falando exatamente sobre o Oriente Médio, né? Exatamente discutindo o porquê, tentando compreender o porquê que o Oriente Médio é um espaço, né, de tensão mundial e tensões mundiais constantes. É preciso muito a gente compreender a perspectiva histórica para a gente entender um pouco dessa geopolítica. Então, vou compartilhar aqui o conteúdo com vocês, porque na primeira parte a gente introduziu por que o Oriente Médio é a ferida do mundo, a gente viu que é um grande mosaico, exatamente étnico, um grande mosaico também religioso, e nós vamos prosseguir, né, falando exatamente da produção de petróleo. Muitos pensam que todos os países do Oriente Médio eles são riquíssimos, né, são grandes reservas petrolíferas e não é bem por aí. Inclusive, até países que vão ter como base da sua economia a questão da extração e da venda de petróleo, nós sabemos que a comercialização desse petróleo ele se dá de forma bruta, né, petróleo cru, eles não vão ser assim grandes reservas, né? Vão ter sim aqueles países que vão se destacar pelas suas reservas, mas não são todos os países que compõem o Oriente Médio. Então, vou só compartilhar aqui o material com vocês, e aí a gente vai começar também a compreender, né, as alianças dos países do Oriente Médio com as principais potências internacionais. Isso, inclusive, abordando momentos históricos diferenciados, como, por exemplo, né, a gente vai observar que durante a Guerra Fria, né, a URSS, ela, de certa forma, para poder ampliar sua área de abrangência soviética, né, apoiava alguns países, era aliado de alguns países do Oriente Médio, e isso ainda hoje é replicado, se repercute, né, através da Rússia, e nós vemos aí os Estados Unidos também apoiando outros grupos, outros países, né, e aí a gente vai observar, né, que tudo isso é um jogo de interesse, né, exatamente em torno dessa produção petrolífera, né. Então vamos compreender um pouco. Aqui nós temos, né, um mapa onde nós vamos aqui observar as maiores reservas. Aqui, ó, se vocês se atentam aqui à legenda do mapa, nós vamos ter que as reservas de petróleo bruto em milhões de barris. Então, nós temos aqui as reservas de petróleo bruto, né? Esse dado é de 2015, e esse dado aqui que é importantíssimo, né? As maiores reservas de petróleo, perdão, do Oriente Médio encontram-se concentradas em duas grandes áreas. Vamos entender. O entorno do Golfo Pérsico, né, e a porção norte do Iraque e do Irã, nas mediações do Mar Cáspio. Território habitado em sua grande maioria por curdos, né? Vamos lembrar que os curdos são a maior nação sem território do mundo, região que foi afetada pela intervenção estadunidense. Então vamos entender aqui. Olha só, pessoal, o norte do Iraque e do Irã, né, aqui nas proximidades, né, do Mar Cáspio, e aí aqui nós temos o Golfo Pérsico, né, que é exatamente aqui onde nós vamos encontrar o entorno do Golfo Pérsico, né, aqui as maiores reservas de petróleo do Oriente Médio. E aí, como é que se dá essas alianças, né, em relação às potências internacionais? Como eu disse a vocês, no contexto da Guerra Fria, nós vamos ter, né, duas grandes potências, uma representando o capitalismo, os Estados Unidos, outra representando o socialismo, né, a URSS, e nós vamos ter aí um movimento chamado de pan-arabista, né? Aí vocês viram, Germana, não existiu só o pan-americanismo, né? Existiu também o pan-arabista, né? E vamos entender um pouco esse contexto. Na realidade, se acentuou-se bastante, né, esses conflitos ali no Oriente Médio, em algumas regiões, né? Vamos falar aqui da faixa de Gaza, né? Vamos falar ali da Palestina. A criação do Estado de Israel em 1948, ele vai ser um fato crucial para a compreensão do alinhamento das alianças dos países do Oriente Médio em relação às potências globais. Para quem não sabe, o Estado de Israel,
ele foi criado em 1948, né? E para que isso fosse concretizado, houve uma grande força política dos Estados Unidos. Vocês sabem que Israel é exatamente abrigo para o povo judeu, né? Então, o povo judeu, ele vivenciou a diáspora, né? E aí ele vai vivenciar o sionismo, né? Que é exatamente a volta desse povo ao seu território. E aí, pessoal, quando ele vivencia o sionismo, né, para a gente observar como é que essas relações de poder, né, eles esquecem o quanto eles foram perseguidos, ou não é que eles esquecem, eles não perdoam, né, e eles começam a perseguir outros povos também, inclusive tentando aumentar a área do Estado de Israel. Só que os judeus, eles, no momento da diáspora, eles ocuparam várias regiões do mundo e eles conseguiram ascensão econômica, né? E foi exatamente por conta dessa ascensão econômica, né, que eles tiveram aí o apoio estadunidense, né? Então, aqui nós vamos observar que um dos fatores cruciais, né, para que houvesse essas relações com as potências globais foi exatamente a criação do Estado de Israel, né? A influência política e a expressiva fatia controlada por capital judaico na economia estadunidense, olha o que eu disse, fizeram da aliança geopolítica que se estabeleceu entre os Estados Unidos e Israel uma das mais consolidadas do mundo. Isso fez com que países árabes que estiveram na vanguarda das guerras contra Israel, em pleno contexto da Guerra Fria, buscassem apoio internacional na potência arquirrival dos Estados Unidos, que era exatamente a União Soviética. Então, essa situação acabou desencadeando o fortalecimento do movimento pan-arabista, né? E o que era o movimento pan-arabista? Vamos entender um pouco sobre isso. A qual tinha o partido Batá, né? O seu maior expoente, com as ramificações de diversos países, o batismo, né, pregava o nacionalismo e a união dos povos árabes, além de, sob forte influência dos ideais socialistas soviéticos, ser marcado pelo caráter laico. E nós sabemos que essa questão do pan-arabista, né, e marcada pelo caráter laico, na realidade, ele nunca foi concretizado, né, nas nações do Oriente Médio, né? Ou seja, nas nações onde se vivencia, né, o islamismo, né? A gente vai observar, inclusive, que vão ter países teocráticos, ou seja, a religião ela tem uma grande influência nesses territórios. E não somente influência religiosa, mas também eles conduzem os rumos políticos, né? Eles também conduzem a parte administrativa, a parte política administrativa. Então, entre as principais lideranças do pan-arabistas, essas principais lideranças elas tornaram-se políticos, estadistas, importantes e famosos no Oriente Médio. Aí nós temos aqui Gamal Abdel, né, no Egito, Hafez al-Assad, na Síria, Yasser Arafat, na Palestina, Muammar al-Qaddafi, na Líbia, e Saddam Hussein, no Iraque. Então, aí a gente começa a mobilização do pan-arabista conduziu os Estados Unidos a uma estratégia complexa, que vem delineando, né, que se vem sendo delineada desde a Guerra Fria. A aliança com Israel não seria suficiente, tendo em vista a necessidade estadunidense de contar com importantes fornecedores de petróleo, o que levou à aproximação entre os estadunidenses e muitas monarquias da região do Golfo Pérsico, né, especialmente a Arábia Saudita. Ao contrário da perspectiva pan-arabista, o governo saudita e diversos de seus vizinhos têm forte influência religiosa, que foi o que eu disse a vocês agora há pouco, né, devendo o seu governante estar de acordo com a Sharia e com o Alcorão. A Sharia, para quem não sabe, né, o primeiro livro exatamente dos muçulmanos, dos islâmicos, vai ser o Alcorão. E lembrem-se do que a gente discutiu na aula passada sobre os sunitas e os xiitas, né? Então, a gente vai ter aí a Sharia, né, como o segundo livro, né? Os mais tradicionais, eles seguem o Alcorão, né, que os sunitas, eles vão seguir o Alcorão. E aqui ele vai falar da Turquia, que também vai se configurar como um aliado regional importante, no qual o governo estadunidense pôde contar durante a Guerra Fria.
Por sua posição geográfica e estratégica, a vizinha União Soviética, ela foi integrada à Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, e ali foram instalados mísseis que ameaçavam o bloco socialista. Aí nós já discutimos aqui a questão da Arábia Saudita, né? Eu estou lendo na íntegra para que vocês consigam compreender o contexto histórico. Nós temos aqui também a questão da Turquia, né? Que se alia também aos Estados Unidos. E um outro caso emblemático refere-se às relações entre os Estados Unidos e o Irã. A Revolução Islâmica de 1979, ocorrida no Irã, possibilitou a chegada do poder de lideranças religiosas xiitas que instauraram um regime teocrático hostil aos interesses estadunidenses. O líder deposto, o Shah, que é um título de nobreza iraniana similar aos dos monarcas, Reza Pahlavi, né, mantinha uma estreita aliança com o governo estadunidense. E foi obrigado a fugir, né, do país durante a Revolução, que foi liderada pelo Ayatollah, né, o cargo mais importante abaixo do califa no islamismo xiita, né, que foi o Khomeini. Né? Desde então, os Estados Unidos e o Irã não mantêm relações diplomáticas entre si. Né? Então, pessoal, aqui a gente vai observar, né, que cai o líder é deposto, e aí a questão, né, dessas relações Estados Unidos com os Estados Unidos, ela deixa de ser amigável, né? Essas relações diplomáticas elas deixam de existir, né? Ou seja, não existe mais relações diplomáticas entre Estados Unidos e Irã após a queda, né? Após a queda do líder deposto, que eles chamavam de Shah, que foi exatamente o Reza Pahlavi. Então, a gente, só para... Eu sei que é um assunto complexo, pessoal, porque precisa de muito conhecimento histórico, né? E eu ainda, todo ano que eu ministro esse conteúdo, eu aprendo um pouco sobre ele. Então, aqui nós temos um grande resumo, né, do que nós lemos e comentamos agora há pouco, né? Aqui nós temos, olha só, entre as nações existem os dois principais conflitos, né? Olha, os islâmicos xiitas e os islâmicos sunitas, tendo em vista as desavenças ocorridas entre os dois grupos nos primeiros anos do islamismo e a diferença de interpretações entre os preceitos religiosos, que são os preceitos religiosos. Né? Nós vamos ter aqui um grupo mais tolerante e um grupo mais tradicional, né? E o islamismo e o judaísmo, tendo como pano de fundo a questão da Palestina, né, na qual os judeus do Estado de Israel acabaram por controlar os territórios considerados sagrados pelo muçulmano. Esse conflito nunca cessa. Né? Então, nós temos aqui entre as nações, né, os dois principais conflitos, ou seja, conflitos religiosos, de cunho religioso. Entre conflitos de cunho religioso e cunho étnico também, né? Envolvendo aqui. Entre religiões tem-se as principais tensões, né? Os árabes e turcos, tendo em vista a dominação dos árabes pelos turcos durante o Império Turco Otomano, os árabes e judeus, né? Tendo em vista a questão da Palestina, com a criação do Estado de Israel sobre as terras habitadas por árabes, e os turcos e curdos, tendo em vista a luta dos curdos pela independência e a mais expressiva presença deles na Turquia. Né? Mais uma vez, eu ressalto, os curdos é a maior nação sem território do mundo. Né? Entre as nações do Oriente Médio e Estados Unidos, nós temos aí os governos panarabistas versus Israel, tendo em vista que os primeiros eram apoiados pela URSS e o segundo pelos Estados Unidos, ou seja, os governos panarabistas com aqueles ideais socialistas, marxistas, né, exatamente apoiado pela URSS, e o Estado de Israel, né, apoiado pelos Estados Unidos, até mesmo porque aqui envolvia todo o capital, né, do povo judeu. E a questão de Irã e Arábia Saudita, sendo o primeiro um arqui-inimigo estadunidense desde a Revolução Islâmica, além de ser uma liderança regional xiita. E aí nós vamos ter aqui a Arábia Saudita, né? A maior fornecedora de petróleo para os Estados Unidos, além de ser uma liderança sunita. Então, aqui nós temos, né, grandes conflitos, e aí a gente
observa, né, todo esse desenrolar geopolítico. Então, nós temos aqui a luta por autonomia das nações sem Estado do Oriente Médio, a questão entre Israel e Palestina. Bom, pessoal, eu não vou me deter muito à questão do Holocausto, todo mundo já sabe o que foi, né? Não foi somente o povo judeu que foi dizimado, mas também negros, homossexuais, né? Nós vamos observar aí, né, que foi um grande genocídio, né? E aí 6 milhões de judeus, né, durante o regime nazista, eles foram mortos, né, eles foram assassinados. Além dos judeus, teve a questão dos comunistas, dos poloneses, né, pessoas com deficiências, homossexuais, né, então a gente vai observar aí que foi uma grande barbárie. E aí a gente vai observar, né, que para atender às reivindicações e a recém-criada ONU, havia proposto a divisão do território palestino em 2 estados. E aí a gente já viu lá, quando se criou o Estado de Israel, que a gente discutiu agora há pouco. Né? E essa criação do Estado de Israel surgiu as guerras árabes israelenses, né? Que não foram poucas, foram muitas. Né? E esse conflito ainda existe. Então nós temos essas guerras árabes israelenses, que ela se deu exatamente de 1948 a 1949, com a Guerra da Independência de Israel. 1946, a Guerra de Suez. 1967, a Guerra dos 6 Dias. E a Guerra de Yom Kippur, certo, em 1973. Lembrando que todas elas, os povos judeus, né, saíram vitoriosos, inclusive até aumentando, né, o território de Israel e posteriormente negociando parte desses territórios, né, para se ter um pouco de paz. Então a gente vai ver aqui a questão entre Israel e Palestina, 1948 a 1970, né? E aqui, pessoal, a gente vê a imigração judaica, aqui ele vai colocar a imigração judaica de 1948 a 1964. Por que eu coloco a imigração judaica? Vamos aqui só recapitular um pouco, né, quando foi que o Estado de Israel ele foi exatamente criado pela ONU. Foi exatamente em 1948. Então, os judeus eles começam a voltar, né, para o seu território, né? Ou seja, começa a ter aí um movimento sionista. Nós vamos ter aqui os refugiados árabes. Se os judeus chegam, os árabes são expulsos, mortos e expulsos, né? E aí a gente vai observar que mais de 750 mil, né, no total. Os refugiados árabes, em 1967, 250 mil no total. As reconquistas egípcias e as conquistas israelenses, em 1973. A Guerra da Independência, em 1948, e as conquistas israelenses em 1967. Então, a gente observa aqui um grande conflito territorial, certo, pessoal? E aí eu gostaria só de pontuar, né, algumas questões que são importantes que se fixe, né, e que a gente leve esse conhecimento lá para o 3º ano, no momento que a gente estiver fazendo a revisão desse conteúdo. Vamos aqui entender um pouco o que foi que ocorreu. Em suma, Israel não foi derrotado, certo? Na guerra do Kippur, perdão, certo? E impôs a supremacia militar aos seus oponentes, né? Posteriormente, às guerras houve ainda 2 episódios, né? A Revoltas Populares dos Palestinos em 1987 e no ano 2000. Aí aqui ele vai explicar que, geograficamente, a mais importante dessas guerras foi a de 1967, quando, em apenas 6 dias, foi a Guerra dos 6 Dias, né? Em apenas 6 dias de confronto armado, olha só, Israel quadruplicou, né, seu território, ocupando 4 territórios estratégicos. E aí a gente vai observar que mais à frente eles vão tentar negociar, né, esses territórios. Esses territórios estratégicos pertencem à Palestina, à Síria e ao Egito, né? 2 dos territórios conquistados por Israel na Guerra dos 6 Dias já foram desocupados, que foi a Península do Sinai, né, devolvida por meio de um contrato, de um controverso acordo firmado em 1979 com o Egito, em troca de um pacto de não agressão entre os 2 países, e a faixa de Gaza, né, uma estreita faixa no litoral mediterrâneo que foi entregue ao controle palestino em 2005. Aí nós ainda temos aí o caso, né, da colina
de Golã, um território sírio, né? E a Cisjordânia, um território palestino, áreas bastante estratégicas, especialmente pelas reservas aquíferas que possui, e que ainda permanece sob a ocupação israelense até os dias atuais. Então, nós vamos observar aqui, pessoal, que e outro ponto importante que nós temos que elencar é quando ele coloca aqui, né, que além das negociações para devolução desses territórios, né, da colina de Golã e da Cisjordânia, eles não avançarem, né, a devolução raramente avança, o governo de Israel, especialmente quando partidos conservadores estão no poder, ainda desafia a legislação e as críticas internacionais ao promover a colonização crescente dos territórios ocupados e ergue muros, né, e barreiras para isolar as comunidades palestinas em guetos. Tais medidas são justificadas visando a segurança israelense. No entanto, para muitos, apenas alimentam o rancor e o radicalismo entre os palestinos e o mundo islâmico em geral. Então, nós temos aqui, né, uma situação que tende a se agravar, né, cada vez mais. Pessoal, vamos falar, né, sobre a questão curda, e aí eu encerro essa segunda parte da aula, né, para a gente poder tentar fazer uma terceira parte abordando aqui a questão, né, da guerra da Síria, a Primavera Árabe, e como é que se encontra as perspectivas, né, quais são as perspectivas do Oriente Médio para o século XXI, para a aula também não ficar muito longa. Né, sobre a questão, né, curda, mas eu gostaria aqui só de voltar um pouco, porque ele vai falar aqui, certo, do Ba'athista, né, que é um termo, né, de uma ideologia política árabe, onde suas ideias se misturam com o socialismo, nacionalismo e o pan-arabismo, e tendem a ter inclinações para o fundamentalismo islâmico, certo? Então, eu gostaria só de deixar claro isso. E agora vamos falar sobre os curdos, né, a maior nação sem território. Pessoal, os curdos, né, historicamente, estão vinculados à antiga Mesopotâmia, terra que atualmente compreende o estado da Turquia, Armênia, Azerbaijão, Irã e Síria. Então, o mais perto que chegam desse projeto foi o período do pós-Primeira Guerra Mundial, quando o Império Turco Otomano foi desmembrado. A partir desse período, a etnia curda passou a ser duramente reprimida, sem ter direito a constituir um país, né? Ou seja, eles são uma nação sem território, né? Entre os fatores que dificultam eles terem um território, né, a gente pode apontar aqui a tradicional falta de unidade entre eles próprios, né, entre as diversas lideranças de clãs, dificultando a consolidação das iniciativas convergentes no campo diplomático ou militar, a necessidade de enfrentamento de interesses de diversos países que teriam de ceder os territórios, especialmente a Turquia, o Irã, Iraque e Síria. Podemos citar também o fato de ocuparem territórios ricos em petróleos, portanto, estratégicos para os países que controlam as empresas que ali atuam, o tradicional descaso internacional em relação à causa curda e a atuação de organizações islâmicas fundamentalistas em território curdo, especialmente, né, o Estado Islâmico. E aí eu gostaria só de frisar alguns pontos aqui no texto, certo? Para que a gente fixe bastante o conhecimento. Então, aqui nós temos a área habitada pelos povos curdos. Vou tentar maximizar o máximo aqui. Maximizar o máximo é ótimo, uma redundância maravilhosa. Então, nós temos aqui a área habitada pelos povos curdos, né, ocupando Turquia, Armênia, Irã, né, Iraque e Síria. Tudo bem, pessoal? Então, nós temos aqui, na Turquia, né, o conflito contra o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, ocorre desde o período da Guerra Fria. Né? Aí aqui ele vai dizer que a guerra marxistas, que recebeu o apoio militar soviético, é o principal braço armado da luta por uma maior representação política,
inserção socioeconômica e reconhecimento cultural da imensa população curda que vive principalmente nas porções oriental do país. Né? Isso nós estamos falando aqui da Turquia. No Iraque, na década de 1980, algumas comunidades curdas foram acusadas de traição pelo governo do então ditador Saddam Hussein e foram punidos com violentos ataques, nos quais foram usadas armas químicas. Né? Isso foi amplamente vinculado na mídia internacional. Né? Algumas fontes estimam que o número de vítimas fatais era de aproximadamente 200 mil pessoas, o que equivale ao número de vítimas dos ataques de Hiroshima e Nagasaki, inserindo os ataques químicos de Saddam Hussein entre os piores episódios de uso de armas de destruição em massa já registrados. E aqui ele vai também falar, né, da presença dos povos curdos, né, do papel relevante deles na guerra da Síria e na luta contra o Estado Islâmico. Os países da região, especialmente a Turquia, temem que, no contexto de profunda desestabilização geopolítica, a qual vem ocorrendo na região desde 2011, venha favorecer um levante curdo pela independência. Os curdos têm convocado os civis a lutarem, né, contra a ofensiva da Turquia, o que tem investido em bombardeios contra eles. Desde o início das tensões, dezenas de rebeldes civis e alguns soldados morreram. Então, pessoal, numa terceira parte da aula eu concluo, né, esse conteúdo. Então, até lá. Tchau.